Os destaques desta edição. Consumidores denunciam valor abusivo da fatura de energia elétrica cobrado pela Eletrobras Distribuição Amazonas. Governo deve manter horário de verão. Nova denúncia contra Temer pode ser lida hoje no plenário da Câmara. Merkel é reeleita na Alemanha. Visitantes são presos ao tentarem entrar com drogas e celulares em unidades em Manaus. 2 homens morrem após serem baleados no calçadão da Ponta Negra. 26 anos é executado ao sair de festa no Santo Antônio. Briga de trânsito acaba em morte no João Paulo. Homem usando tornozeleira eletrônica é morto a pedradas no Tanqueiro do Neves. Em acerto de contas, homem é morto a golpes de faca no Parque São Pedro. Capotamento na M10 deixa um morto. Essas outras notícias em detalhes agora no Jornal da Manhã. 5:47. Previsão do tempo. Sol com algumas nuvens. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, segundo o Climatempo, que está prevendo 12 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 80%. O dia amanhece com 27 graus de temperatura e a máxima prevista é de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 80%. Os ventos estão calmos, com 3 km/h de velocidade. Segunda-feira, 25 de setembro. Chegamos aos 268 dias do ano. Faltam 97 para terminar 2017. É dia de São Cleopas. Comemoramos também o Dia Nacional do Trânsito, o Dia Nacional da Rádio Difusão e o Dia do Rádio. 2 fatos marcantes da história. Nasce em 1884 o fundador do rádio no Brasil, Edgar Roquete Pinto. Em 1989, durante a 44ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o então presidente José Sarney condenava a exploração dos países pobres. 5:48 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, e o tempo como está na área onde você se encontra? Nublado, Paulo, nublado, oferecendo possibilidade de chuva para qualquer momento. Nós estamos nesse momento já na Alameda Cosme Ferreira, proximidade do pronto-socorro João Lúcio. Entretanto, já percorremos áreas como a Avenida Camapuã e a Avenida Grande Circular quando saíamos do Instituto Médico Legal. Pellegrini, você ouviu a abertura do jornal quando falamos ainda há pouco de que a meteorologia está prevendo 12 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Pois é, e eu acho, Paulo, que ainda pela manhã, essa chuva, esses 12 milímetros prometido por você, Paulo, vai cair na zona leste da cidade. Não é prometido por mim, Pellegrini, sim pela meteorologia através do Climatempo. Pellegrini, tivemos um grave acidente na M10, a que altura aconteceu? Pois é, Paulo, aconteceu esse grave acidente que inclusive resultou na morte de uma pessoa. Foi no quilômetro 24 da rodovia AM010, Paulo. Essa pessoa, um homem de 56 anos de idade, acabou morrendo nesse violento capotamento. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes desse acidente com morte ocorrido na AM010. O pessoal continua insistindo em querer adentrar as cadeias com drogas e celulares, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, e nesse final de semana não foi diferente, mas graças aí à ação da SEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, comandada pelo Coronel Cleiton Coelho, essa prática vem, né, Paulo, vem diminuindo e muito. A Secretaria fazendo verdadeiro pente fino em seus próprios funcionários, vem trocando os funcionários, vem adequando bem, e o resultado é isso daí. Muita droga apreendida. Nos chama a atenção, Paulo, na unidade prisional do Purapequara, na parte da manhã, a primeira pessoa foi flagrada visitando foi o Eliseu de Oliveira Viana. Ele está cadastrado como amigo de um interno lá. Ele entrou, Paulo, com 300 gramas de material entorpecente escondido no ânus. Ele enfiou no ânus dele a droga para levar para o seu coleguinha, para um amigo na penitenciária. E os celulares, Pellegrini, como estão chegando à penitenciária? Da mesma forma, Paulo, outras 2 mulheres foram presas, foram flagradas entrando com celular introduzido em suas partes íntimas. Uma aconteceu numa unidade, outra na outra. Uma ia levando celular, a outra mulher ia levando também 150 gramas de droga, e tudo escondido nas partes íntimas. O pessoal não se emenda, né, Pellegrini? E terminam no DIP.
E como é que fica a situação deles, Peregrino? Pois é, Paulo, 10 vai passar por procedimentos, por investigação, vão responder também pelo crime. Paulo Guerra, esse rapaz aí que estava com 300 gramas, foi levado também. Todo cuidado era pouco dos policiais para pegarem nessa droga, já que o piché exalava por toda a delegacia, Paulo. Alberto Pellegrini, 2 homens morreram no sábado à noite. Um morreu depois no hospital, mas o que aconteceu, Pellegrini? Eles caminhavam pelo calçadão, parece que teve uma discussão lá pela praia. O que aconteceu? Pois é, Paulo, a polícia já trabalha com a possibilidade de acerto de contas. 2 pessoas acabaram morrendo devido a essa confusão que começou no sábado à noite lá na Ponta Negra. 2 homens estavam passeando lá pelo calçadão, houve no primeiro momento uma discussão, há também a possibilidade de os bandidos terem chegado já atirando no acerto de contas. A polícia está trabalhando nessa situação, mas o que a gente tem de concreto, Paulo, é que um morreu na hora, um rapaz de 26 anos acabou morrendo na hora, ficou lá estirado no calçadão, o outro foi levado ao pronto-socorro e no final da tarde de ontem também veio a óbito. Então nós podemos aí afirmar, Paulo, que 2 pessoas foram assassinadas no calçadão da Ponta Negra na noite do sábado. Um rapaz se divertiu bastante durante uma festa e quando saiu, o que aconteceu lá no bairro de Santo Antônio? Bala na cabeça. Após dançar, Paulo Guerra, e rodopiar pelo salão dessa festa lá no bairro de Santo Antônio, ele girava para cá, girava para lá, dançava forró, dançava bolero. Ao sair, Paulo Guerra, ele não sabia, ele dançou tanto, ele não sabia, mas ele ia morrer. Ele morreu com 4 tiros na cabeça ao sair dessa festa. O homem quebrou o retrovisor ele bateu no carro de uma outra pessoa, Pellegrini, e o que aconteceu depois? Pois é, Paulo, e dessa batida resultou, né, no dano, na quebra de um retrovisor. Logo após essa confusão acontecer, os 2 discutiram, até que o homem que bateu resolveu dizer que eu vou pagar o retrovisor, segue-me, vem atrás de mim, quando chegar lá no João Paulo eu vou pagar. Quando chegou, ele parou na frente de um bar, desceu do carro rapidamente, pegou uma arma nesse bar e disparou 2 vezes contra a cabeça da vítima, que morreu na hora. A vítima, o rapaz que morreu, não tinha antecedente criminal, não tinha nenhum tipo de passagem pela polícia, era um pai de família, era um homem de bem, que foi barbaramente assassinado por esse covarde aí, esse homem conhecido como Tyson, que já foi preso, inclusive, Paulo Guerra, e tem passagem pela polícia. Ele é considerado foragido até cometer o crime. Tudo pelo retrovisor, uma coisa banal, né, Pellegrini? Lamentavelmente. E também esse rapaz, ele foi ingênuo em seguir o cara até a casa dele. Ele não tem que ir, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, resolve ali, ou resolve numa outra situação, mas ele acabou indo até o local e infelizmente foi assassinado de maneira covarde. O que atirou, Paulo, o assassino, ele já tem passagem pela polícia, ele estava foragido, inclusive, quando cometeu esse crime. Um homem com tornozeleira eletrônica foi morto a pedradas. Onde foi, Alberto Pellegrini? Não foi no Oriente Médio. O Oriente Médio agora, Paulo Guerra, mudou para o Tancredo Neves. Tancredo Neves, na zona leste da cidade. Esse homem lá na rua Girassol foi morto a pedradas. Foi muita pedrada na cabeça dele. Ele estava usando tornozeleira eletrônica, né? Com certeza estava aí pagando por algum crime e acabou morrendo lá no bairro Tancredo Neves. Daqui a pouco o Pellegrini vai contar também outra morte que aconteceu no Parque São Pedro. Foi acerto de contas, Pellegrini? Acerto de contas, facadas. A morte aconteceu lá na facada, o homem levou várias estocadas, foi pipinado a facadas, na verdade, Paulo. Ele foi morto por volta das 23 horas. O rapaz tinha 19 anos de idade. Atravessando o Rio Negro rumo ao Cacau Pereira, uma rabeta com 2 estátuas, Pellegrini. Os homens foram presos. O que aconteceu? Pois é, Paulo Guerra, estão roubando até rabeta por rumo de lá. E acredita-se também que esses ladrões agiam como estátuas naquela área lá do município de Iranduba, Paulo. Esses 2 homens não foram presos ainda. Eles são ladrões de rabeta, né? E há quem diga também, quando dá bobeira, ele leva até a mulher dos outros. Deus me livre e guarde. Aconteceu lá para a área do Iranduba. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu durante esse final de semana e as mais recentes notícias da noite, da madrugada e desse início de manhã. Até daqui a pouco.
Vamos voltar sim, Paulo, daqui a pouco trazendo todas essas informações, inclusive também as informações de polícia, muita confusão, muita gente presa nesse final de semana, outras pessoas denunciadas, e uma dessas denúncias, Paulo Guerra, um homem de... que negócio de amizade de muitos anos, de décadas. Ainda assim, Paulo Guerra, um homem não respeitou essa amizade e acabou tomando a namorada do outro homem, né? Ele anda triste, com o bonezinho na cabeça, arrastando o pé por ali e tal, e o outro levou a namorada dele. Esse homem que teve a sua namorada levada, inclusive, está participando da campanha Setembro Amarelo. É contigo, Paulo Guerra. 5h57 em Manaus. Com votação simultânea entre Manaus e Parintins, o candidato Fábio Cardoso foi eleito presidente do Boi Garantido para mandato de 3 anos na agremiação vermelha e branca do Festival Folclórico de Parintins ontem à noite. Com 1.947 votos, Cardoso venceu os adversários Antônio Andrade e Marco Aurélio com 1.305 votos e 1.167 votos, respectivamente. Mais de 6.800 sócios estavam aptos a votar. A eleição realizada nas duas cidades teve início às 8 horas, terminando às 16 em Manaus e 17 em Parintins, com a apuração iniciada logo em seguida na cidade Garantido. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra, só para esclarecer, na última sexta-feira, o Jornal da Manhã, através do nosso nobre repórter Alberto Pellegrini, levou ao ar informação sobre uma possível disputa de ponto de táxi entre Manaus e Manacapuru. Para tentar amenizar o problema, os taxistas de Manacapuru procuraram a nossa reportagem para esclarecer o episódio. Segundo eles, os taxistas de Manacapuru não têm problema nenhum com taxistas de Manaus. A situação só se acalora quando há necessidade de levar algum passageiro até a estação rodoviária de Manaus, como explica o taxista Raicelino da Solimões Táxi. É verdade, Zegdeg. O principal problema hoje é com os taxistas da rodoviária de Manaus. Nós não podemos encostar nossos carros na rodoviária em Manaus, que os caras ligam para a SMTO e mandam guinchar a gente. Já foi guinchado ultimamente 4 carros nossos, e cada carro desse guinchado para sair se chama R$3.000. E aconteceu ultimamente também, um colega foi deixar uma encomenda lá, quando voltou, os 4 pneus do carro dele tinham sido furados por eles. Então eles querem perseguir a gente lá e aqui ficar livremente, vindo deixar passageiro pegar. E o que aconteceu ontem foi que o pessoal viu esse rapaz da rodoviária do Maispi pegando passageiro na beira da rua, cercaram ele, chamaram o Intrans e levaram o barqueamento. Quer dizer, nós estamos dando para eles um pouco do veneno que eles estão dando para a gente em Manaus há muito tempo. Não é os taxistas de Manaus, e sim os da rodoviária de Manaus. Eu quero esclarecer isso. O pessoal da Ponte Rádio Táxi tem ponto em Manacapuru, eles podem vir e pegar passageiro aqui porque tem ponto aqui. Esse da rodoviária não tem ponto aqui. E eles questionaram com a gente: não, mas você vem para Manaus. Sim, nós temos pontos em Manaus. Nós temos nosso ponto em Manaus. E eles não têm ponto aqui. Essa que é a questão, Zé Guilherme. Eu quero que fique esclarecido. Não é com os taxistas de Manaus, sim com os taxistas da rodoviária de Manaus. Bem, Paulo, com a inauguração da ponte sobre Rio Negro, inaugurou também pequenos atritos entre taxistas de Manaus e dos municípios que ficam localizados aqui do outro lado da ponte. Apesar de já ter se encontrado uma solução para o problema, seria muito bom que houvesse um entendimento entre as classes, já que existe espaço para todos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h05 em Manaus. Desde ontem, todos os procedimentos de urgência e emergência em cirurgia vascular estão paralisados nos hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio, adulto e infantil. O problema ocasionado pelo fim do contrato entre o governo do estado e a empresa União Vascular de Serviços Médicos, que ocorreu em agosto, será objeto de uma ação civil pública junto ao Ministério Público Estadual. De acordo com uma médica vinculada à Univasc, que não foi identificada para evitar represálias, pelo menos 134 pacientes, a maioria diabéticos, deverão ficar sem assistência nos próximos dias, o que ela considera um grande risco. Com o tema Patrimônio do Povo, o Boi Bumbá Corre Campo foi eleito grande campeão da categoria Ouro do 70º Festival Folclórico do Amazonas. O Bumbá de modalidade Master A conquistou o bicampeonato com total apurado de 476,4 pontos. O Boi Brilhante foi o ganhador na modalidade Master B com 472,9 pontos apurados.
Com patrocínio do governo do estado, através da Secretaria de Estado de Cultura, o festival foi realizado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia no período de 16 a 23 deste mês. Na contagem de pontos realizada na tarde de ontem, no CCPA, o Boi Garanhão ficou em segundo lugar na modalidade Master A, com 472,2 pontos. O Boi Carinhoso foi o terceiro com 467,1 pontos, devendo passar a modalidade Master B em 2018, de acordo com as regras de acesso e descenso do Festival Folclórico. O Boi Brilhante, por sua vez, irá disputar o evento na modalidade Master A no próximo ano. 6h07 em Manaus. Em alusão ao Dia do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro, os Centros de Atenção Integral à Melhor Idade, CAIMES, em Manaus, preparam uma semana inteira de atividades socioeducativas, recreativas e lúdicas para os usuários e colaboradores das unidades. No CAIM Paulo Lima haverá palestras sobre assuntos como saúde bucal, preparo e degustação de chás de ervas medicinais, autoestima do idoso, importância da dança para a saúde, além de apresentações de dança. A programação do CAIM Paulo Lima inicia nesta segunda-feira e se encerra no dia 29, com atividades nos períodos da manhã e da tarde. No dia do encerramento haverá o tradicional baile da terceira idade, com coquetel, banda de música, sorteio de brindes e concurso de dança. A Escola de Contas Públicas do Estado do Amazonas, órgão do Tribunal de Contas do Estado, vai ministrar em Iranduba, a partir de hoje e até a próxima sexta-feira, o módulo 2 do curso de Gestão Patrimonial e o módulo 3 do curso de Gestão Tributária. Os cursos oferecidos gratuitamente fazem parte do cronograma da primeira etapa do Programa de Capacitação do Jurisdicionado do Estado do Amazonas para o ano de 2017. Podem participar das capacitações servidores da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e representantes da sociedade civil. De acordo com o coordenador-geral da Escola de Contas Públicas do Amazonas, conselheiro Josué Filho, e a diretora-geral do órgão, Vina de Miranda Pereira, os cursos visam transformar os servidores e os demais participantes em multiplicadores ao agregarem novos conhecimentos, além de melhor qualificá-los para realizarem suas atividades com mais eficácia. Agora 6h09 em Manaus. Queimadas continuam incomodando a população de Iranduba. J. Rai tem os detalhes. Uma queimada em um terreno baldio localizado na rua Rio Negro, no centro de Iranduba, deixou parte da cidade tomada por uma grande quantidade de fumaça nas primeiras horas da noite de ontem. Em pontos diferentes da sede do município, moradores reclamaram do fumaceiro e, segundo informações chegadas à nossa redação, algumas pessoas, principalmente crianças, sentiram mal-estar. Motoristas também reclamaram da falta de visibilidade por causa da fumaça. Em uma rede social, o diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iranduba, SAAI, Jean Moraes, informou que a empresa foi acionada e enviou um carro-pipa ao local para apagar as chamas. Segundo o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, advogado José Raimundo Monteiro, as queimadas aqui no município ocorrem com frequência, embora a prefeitura venha agindo para combater essa prática. Já tivemos várias denúncias, né? Já fizemos fiscalizações também, já notificamos, já teve auto de infração, mas as pessoas parecem que não entender que é proibido a queimada, né? Uma vez que a lei ambiental não permite, além de estar poluindo a atmosfera por meio da fumaça. E queria pedir aqui à população irandubense que não fizesse queimada, que não tirasse seu lixo, as folhas ou o lixo doméstico e queimasse nessa época, porque fica muito difícil. A cidade, quando a partir das 17 horas, fica cheio de fumaça, né? Mas na sede, né, Cacau Pereira e alguns loteamentos que está tendo esse tipo de infração ambiental. Em recente entrevista, o comandante da Unidade de Proteção Civil e Meio Ambiente da 5ª Companhia Independente de Bombeiros, capitão Elcio Cavalcante, também orientou a população no sentido de evitar as queimadas. Época que está seco, a vegetação ela é um combustível inflamável, qualquer ponto de ignição ela vai pegar fogo. Então, quem tem seus terrenos, limpe os terrenos baldios e a população em si evite de colocar fogo em uma
uma área que possa virar uma queimada descontrolada, bem como em lixo, que aí começa a colocar fogo no lixo, aí o lixo começa a pegar fogo na vegetação e aí vira um incêndio. A bituca de cigarro é um dos maiores causadores de incêndio em estradas, ocasionando várias situações tóxicas, até pela fumaça que vai ser dissipada aí no meio ambiente. O telefone de contato do Corpo de Bombeiros em Iranduba é 992277862. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 6h12 em Manaus. A programação do Setembro Amarelo continua em Manaus com uma palestra nesta segunda-feira às 8h50 sobre suicídio. O encontro acontece no auditório do Parque do Idoso para 150 servidores da área da saúde, educação e assistência social da Prefeitura da capital. Dentro dos temas centrais que vão ser tratados nas palestras estão os dados atuais de pesquisas realizadas sobre o tema na realidade local, a identificação dos sintomas e possíveis encaminhamentos. O auditório do Parque Municipal do Idoso fica localizado na rua Rio Mar, no Vieira Alves, bairro de Nossa Senhora das Graças. O governo do estado vai lançar hoje o projeto Minha Primeira Identidade, coordenado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O projeto conta com apoio financeiro do Fundo de Promoção Social, que repassou 180 mil para as ações da primeira fase. O lançamento acontecerá na Escola Aldeia do Conhecimento Professora Ruth Prestes Gonçalves, localizada no bairro Cidade Nova, a partir das 9h. No local, cerca de 600 cédulas de identificação serão emitidas aos alunos finalistas do educandário. A Minha Primeira Identidade tem como objetivo a emissão da primeira via da cédula de identidade a alunos da rede estadual de ensino, devido à grande quantidade de alunos que deixa de participar de eventos escolares, Olimpíadas e até mesmo de retirar o certificado de conclusão do ensino médio por não possuírem um registro geral. A meta é atender cerca de 100 mil estudantes das escolas estaduais em todo o Amazonas. Na capital, 240 escolas vão participar do projeto, que também poderá ser aderido pelas prefeituras. Além do Fundo de Promoção Social, o projeto contará com a parceria da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, por meio do Departamento de Gestão Escolar e Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas. 6h14 em Manaus. O aumento abusivo na conta de luz de usuários da Eletrobras Distribuição Amazonas tem gerado reclamações em diversos bairros da cidade. Há casos em que clientes pagavam 5 de energia e repentinamente a fatura apresentou cobrança de 2,8 mil, alta de 56.000%. De acordo com os consumidores, o principal fator para a alta é o novo modelo de relógio digital que foi instalado em várias casas de diferentes pontos da cidade neste ano para fazer a medição do consumo de energia elétrica. Segundo eles, os aparelhos apresentam superaquecimento, problema que foi denunciado à CONDEC, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, e vai realizar no próximo dia 28 uma reunião para tratar as reclamações dos clientes da Eletrobras Distribuição Amazonas. Polícia. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No Pronto Socorro 28 de agosto, nós tivemos um final de semana com ocorrências consideradas tranquilas, Paulo, números tranquilos no Pronto Socorro 28 de agosto. Todos que procuraram aquela unidade de saúde foram muito bem atendidos. Nós temos as informações, Paulo, de que uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, um homem deu entrada vítima de um soco no rosto. Trata-se de uma agressão física. Ele levou esse tubaço na área do bairro da Cachoeirinha. As informações dão conta de que eles estavam bebendo, houve uma discussão e um resolveu agredir o outro. Aconteceu no bairro da Cachoeirinha. O homem agredido foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste. Uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Toda essa confusão aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, nas proximidades da rua Coronel Bolsinhas.
Dois homens também estavam brigando após se participarem de uma cachaçada. Beberam demais, estavam tomando corote, tirando gosto como melão caetano e acabaram se envolvendo na briga. As informações dão conta de que são dois pés, aquele pessoal lá do Pé Inchado, do Sindicato da Cachaça, que ficam ali bem pertinho daquela escada da feira, no bairro Zumbi dos Palmares. Também no pronto-socorro João Lúcio, uma mulher deu entrada vítima de agressão física. As informações dão conta de que elas se pegaram na peia, foram pra briga. Elas estavam disputando o amor do mesmo homem. Uma jovem de 24 anos de idade acabou levando a pior e quebrou a cabeça. Tudo aconteceu por causa de um marido da mulher que apanhou. Ela foi tomar satisfação com a novinha do outro, uma mulher mais nova que andava com aquele shortinho bem curtinho. Ela estava se envolvendo com o marido dessa senhora, que é um pouco mais, né, já vivida, né, vamos dizer assim, para me chamar de velha. É uma pessoa já mais vivida e acabou, foi tomar satisfação com a amante, com a namorada do seu marido e acabou apanhando. Aconteceu no bairro Nova Vitória, quando a esposa foi tomar satisfação com a amante e acabou apanhando. Ela foi querer dar uma de bibi perigosa da novela, largue meu homem. Entrou na peia e foi no bairro Nova Vitória. Pronto socorro Platão Araújo. Outro caso de agressão física. Um rapaz de 23 anos, outro de 24, resolveram dar uma de machão. Foram pra briga, foram pra peia. Os dois estavam brigando muito, era porrada pra cá, era porrada pra lá. Rapaz, quando descobriram o motivo da briga, eles estavam brigando também por um amor de um outro rapaz. Os dois estavam brigando, um já tinha relacionamento com o outro, aí descobriu que o rapaz lá, o pivô da confusão, já estava de TDTT com outro homem. Rapaz, a briga comeu por causa do novinho. Isso aconteceu no bairro Tancredo Neves. Dois homens brigavam pelo amor de um novo rapaz. Há quem diga que o rapaz, o pivô da briga, era um jovem vistosíssimo, um rapaz da batata grossa. Esses homens que gostam de outro homem adoram rapazes da batata grossa, também conhecida como panturrilha. E mais no pronto-socorro, no pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Ele teve luxação no braço e escoriações por todo o corpo. Ele caiu na Avenida Camapuã por volta de 18h32, era a noite de ontem. Ele descia a Avenida Camapuã em altíssima velocidade. De repente perdeu o controle de sua moto e rebolou pelo asfalto. Isso logo após ele vir em alta velocidade e cair da moto. Uma ambulância do SAMU chegou ao local e o levou ao pronto-socorro Platão Araújo por volta de 18h40. Era a noite de ontem quando o SAMU chegou e chegou muito rapidamente ao local. Aliás, um abraço a todos os anjos da vida, essas equipes que trabalham salvando vidas e vão muito rapidamente aos locais de acidente. Um abraço para toda a turma do SAMU. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma estudante de 24 anos de idade levou um soco no rosto na noite de sábado em uma casa de show no bairro de Santo Agostinho, depois que o homem passou as mãos nas nádegas da mulher. Esse tarado, safado, ordinário, ainda por cima, além de pegar nas nádegas da mulher, quando ela reagiu jogando bebida nele, ele deu 2 socos no rosto dessa mulher, que deu entrada no pronto-socorro e também prestou um boletim de ocorrência. Essa casa de show onde aconteceu devia fechar. Eu não vou dizer o nome porque não me passaram aqui, rapaz, mas fica lá no bairro de Santo Agostinho. As informações dão conta que o dono da casa de show não denuncia, não fala pra polícia, não diz
diz para aquele tal de Pelegrino, não, mas aí me disseram, eu vou descobrir o nome da casa de show, é aí no bairro de Santo Agostinho, onde o pessoal pega nas nádegas das mulheres e ainda são protegidos pelo dono da casa de show. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, registrou 7 ocorrências de material proibidos flagrados durante procedimento de revista em visitantes nas unidades prisional. A unidade prisional do Puraquequara realizou 4 apreensões que resultaram em encaminhamento dos visitantes ao 14º DIP. O secretário de Administração Penitenciária do Amazonas, o Coronel Cleiton Coelho, destacou aí o desempenho dos servidores da SEAP e da empresa gestora. O resultado é o aumento por rigor nas revistas que estão sendo feitas aí por parte da SEAP. Na unidade prisional do Puraquequara, por volta de 11 horas da manhã de ontem, a primeira pessoa flagrada foi o visitante Eliseu de Oliveira Viana. Ele está cadastrado como amigo do interno Josiel da Silva Barbosa. Ele estava levando aproximadamente 300 gramas de material entorpecente escondido no ânus. Paulo Guerra parece um porrete, a droga que ele embalou, colocou naquele papel insufilme, daquele que não arranha, ajeitou direitinho, aí pensa, ficou parecendo um porrete, meu amigo. Ele ainda assim introduziu no ânus e levou a droga para o seu amigo na unidade prisional do Puraquequara. Após revista, ele foi flagrado com a droga e levado ao 14º DIP. Rapaz, todo cuidado, arranjaram umas luvas os policiais para pegarem na droga. O piché exalava em toda a delegacia após a retirada da droga do ânus do rapaz aí que foi levar a droga para o seu coleguinha na unidade prisional do Puraquequara. Pense no piché, camarada que for fumar essa maconha, meu amigo, vai puxar com certeza uma noia bem diferente, com certeza. Tem muito cigarro de maconha aí bebendo a piché na cidade. Ação da Rocan, a Secretaria de Segurança mais uma vez prendendo bandidos e apreendendo drogas. Através de uma denúncia recebida pelo WhatsApp da Rocan, os policiais se depararam com o veículo Voyage de cor branca. Esse carro estava entregando drogas entorpecentes na área do conjunto Nova Cidade. Foram presos José Raimundo Canda Nascimento, de 28 anos, e Aldair da Silva Carvalho, de 21 anos. Eles foram presos já na madrugada de domingo, durante o patrulhamento na Avenida Margarita. O carro Voyage já foi apreendido. Eles estavam com 10 tabletes de droga e outra grande quantidade aí, 75 tabletes no total. Era muita droga. 75 tabletes, daí com certeza aí perto de 70 quilos nessa ação da Secretaria de Segurança ao comando do doutor Carlos Alberto, secretário de Segurança, que vem apreendendo muita droga na cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! A pedra bombou. A pedra bombou no final de semana. Então vamos aos registros. Um homem usando tornozeleira eletrônica foi morto a pauladas na rua Girassol, no bairro Tancredo Neves. A morte parecia com aquelas mortes lá do Oriente Médio. O homem foi morto a pedradas. Todo mundo que via passava e dava uma pedrada, outro vinha e dava-lhe outra pedrada. Resultado, o homem morreu apedrejado no bairro Tancredo Neves. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a
Morte no Parque das Nações. Um homem foi barbaramente assassinado, pipinado a facadas. Tudo aconteceu lá na invasão no Parque São Pedro. É parque, mas também não é parque. Parque é invasão, lá na invasão São Pedro. Um homem de 19 anos morreu na ponta de uma faca. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro Delfina Aziz. Ao chegar no Delfina, de tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na ponta da faca. E aconteceu lá no bairro Parque São Pedro. Um violento acidente de trânsito, um capotamento aconteceu na rodovia M010, quilômetro 24. O resultado desse acidente foi a morte de um homem de 56 anos de idade. Ele morreu na hora. Devido a esse grave acidente, há mais uma morte no asfalto, nas estradas e rodovias aqui ao entorno de Manaus. Muita morte vem acontecendo, e na M010 dessa vez não foi diferente. Morte na Ponta Negra. Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, pense no alvoroço na noite de sábado na Ponta Negra, resultando em 2 mortes, e tudo aconteceu assim. Era noite de sábado na Ponta Negra. Muita gente, como acontece todos os finais de semana, procuram o calçadão da Ponta Negra para se divertir, para passear com a família, tomar um sorvete, fazer uma caminhada. Tudo estava tranquilo. De repente, uma confusão, uma discussão, um acerto de contas, possivelmente. Nessa hora, um homem sacou de uma arma e atirou 2 vezes. Atirou 2 vezes em um homem de 26 anos e um outro de 36 anos. O de 26 anos acabou morrendo na hora devido aos disparos. Um outro homem foi atingido 3 vezes e levado a um pronto-socorro. A correria foi das maiores na Ponta Negra. Tinha gente que nem sabia porque estava correndo, mas ainda assim, quando viram barulho de tiro, saíram correndo, tomando rumo ignorado. Um rapaz que estava todo mitidão, segurando na mão da namorada, ao ouvir o barulho do tiro, largou a mão de sua linda namorada e a deixou no meio lá do calçadão. Ela não sabia nem para onde corria. O rapaz estava correndo tanto que até o momento não foi visto. Com barulho de bala no Fica 1 e a Ponta Negra. Rapaz, o pessoal acha que só morre na Zona Leste, é? Pois é, na Ponta Negra, área nobre da cidade, a morte também passeou e o vento da desgraça também soprou na Ponta Negra nesse final de semana. Um homem de 26 anos foi assassinado quando saía de uma festa no bairro de Santo Antônio. As informações dão conta de que esse homem era um dos mais animados na festa, lá no bairro de Santo Antônio. Ele cantava, ele dançava, ele rebolava, ele ia até embaixo e subia de novo. Ele era um dos mais animados. Ele não sabia, mas estava prestes a morrer, e a morte o encontrou na saída da festa. Ele ainda caminhou alguns metros e logo foi abordado por um homem até o momento não identificado, que sacou de um revólver e atirou 3 vezes contra o corpo do dançarino, contra o corpo da vítima, que acabou morrendo na hora. Covardia. Acidente e morte na área da Zona Leste da cidade, no ramal do Brasileirinho. Um bandido, um marginal, assassino, conhecido como Tyson, bateu com um carro no retrovisor de um outro homem. E o Tyson era o culpado. O homem, o dono que teve o retrovisor quebrado, foi reclamar com o Tyson. O Tyson, ignorante, afoito, bandido, disse o seguinte: vem comigo, vem até a minha casa que eu pago. Daí foi seguindo.
mandou a vítima ao seguir. Quando chegou num bar, ele entrou nesse bar, pegou um revólver e matou covardemente a vítima que estava reclamando o retrovisor quebrado. Isso aconteceu no bairro João Paulo. A vítima acabou morrendo na hora, um homem de 43 anos de idade, um pai de família que perdeu a vida na mão desse sujeito bandido, covarde, esse tal de Tyson. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, é que a população conseguiu conter o Tyson, prendeu, meteu a peia e o entregou para a polícia. Chegando na delegacia, já foi constatado, já foi rapidamente levantado que o Tyson era foragido de justiça e ainda assim matou um homem lá no bairro João Paulo. Tomara agora que ele apodreça na cadeia. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 90 exames de corpo de delito. A equipe do Dr. Jefferson Mendes trabalhou e muito nesse final de semana. Departamento de Perícia Técnica Científica esteve presente em todos os locais de crime que ocorreram na região metropolitana. Na permanência do IML na madrugada de hoje, o Robinson e o Olavo também tinham muito o que fazer. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. O presidente Michel Temer reuniu-se no final da tarde de ontem com alguns de seus ministros mais próximos e com parlamentares da base aliada no Palácio do Jaburu. O encontro não estava previsto na agenda oficial de Temer. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, a reunião é de praxe e o assunto deste domingo foi a agenda política da semana. Semana que deverá ser marcada pelo recebimento pela Câmara dos Deputados da nova denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, acusado pelos crimes de organização criminosa e obstrução da justiça. Outro tema de interesse do governo incluído na pauta da Câmara para esta semana é a conclusão do debate em torno da reforma política. As sessões do plenário estão marcadas para começar a partir das 11h30 da terça-feira. A nova denúncia contra o presidente Michel Temer, oferecida pela Procuradoria-Geral da República, e a análise de propostas da reforma política dominarão a semana no Congresso Nacional. Temer foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Mas o STF só poderá analisar a acusação se a Câmara dos Deputados autorizar. A denúncia já está na casa desde a última quinta-feira. Primeiro será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, estima que o processo estará concluído em outubro. Paralelamente a isso, a Câmara tentará concluir nesta terça-feira a votação sobre a proposta de emenda à Constituição que cria uma cláusula de barreira para as legendas terem acesso ao fundo partidário. A PEC também prevê o fim das coligações a partir de 2020. No Senado, os parlamentares também tentaram votar uma proposta de reforma política que cria um fundo para bancar as campanhas eleitorais. O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse neste domingo, após participar de uma reunião com o presidente Michel Temer, ministros e parlamentares da base no Palácio do Jaburu, em Brasília, que a tendência é que o governo mantenha o horário de verão em vigor neste ano. De acordo com Ribeiro, o horário de verão foi um dos temas discutidos neste encontro. Na semana passada, a Casa Civil da Presidência confirmou que o governo avalia a conveniência de manter o programa devido ao baixo impacto na economia de energia. A avaliação de todos que participaram da reunião é uma avaliação no sentido de se manter o horário de verão, mas essa decisão será tomada posteriormente pelo presidente e pelo ministro da pasta de Minas e Energia, disse Ribeiro a jornalistas após deixar o Palácio do Jaburu. Se nenhuma mudança for anunciada nas próximas semanas, o horário de verão deve entrar em vigor no dia 15 de outubro, em 10 estados e no Distrito Federal. Nessas regiões, o relógio deve ser adiantado em 1 hora até o dia 18 de fevereiro de 2018. O terceiro dia de ocupação das tropas federais na Rocinha começou com aparente tranquilidade ontem. Sem tiroteios desde a tarde do sábado, a população ficou mais confiante e saiu para as ruas, principalmente para fazer compras no comércio local. Os colégios foram reabertos hoje na Rocinha. A chanceler alemã Angela Merkel admitiu que queria um resultado melhor, apesar de conseguir ser reeleita para um 4º mandato nas eleições gerais realizadas ontem, e se comprometeu a reconquistar o eleitor da ultradireitista Alternativa para a Alemanha. As informações são da agência F. A Aliança Conservadora de Merkel impôs-se nas eleições gerais com 32,7% dos votos,
12% a mais que o Partido Social Democrata, conforme a pesquisa de boca de urna feita pela emissora pública de TV ZDF, enquanto a AfD ficou em terceiro lugar com 13,4%. Merkel agora busca aliados após a vitória para fazer um governo de coalizão. Ao todo, 1 milhão de pessoas, a maioria jovens, protestaram ontem aos gritos de fora nazistas na frente do espaço alugado pelos eleitores do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, no centro de Berlim, para festejar os resultados das eleições de ontem. Com aproximadamente 13% dos votos conforme projeções, o AfD entrará para o Bundestag, o parlamento alemão, como a terceira maior força parlamentar, questão que também gerou protestos em outras grandes cidades do país. Os trabalhadores de emergência procuram por sobreviventes com holofotes em edifícios esmagados pelo terremoto mais mortal do México em 32 anos, em meio a perspectivas esmorecidas de resgate 5 noites após o desastre, enquanto o presidente Henrique Peña Nieto instou os mexicanos a voltarem sua atenção para a reconstrução do país. A procura continua em um prédio de escritórios arruinado nos bairros Roma da cidade do México e num prédio de 5 andares em Tlalpan. Depois do terremoto de 7,1 graus, se derrubado dezenas de edifícios e matado mais de 300 pessoas. O Exército dos Estados Unidos realizou 6 ataques de precisão visando o grupo Estado Islâmico na Líbia, matando 17 combatentes extremistas, informou o Comando Americano para a África em um comunicado. Os bombardeios visaram um campo do Estado Islâmico cerca de 240 quilômetros a sudeste da cidade de Sirte, na costa do Mediterrâneo. O campo era utilizado pelos combatentes extremistas para lançar operações dentro e fora do país para armazenar armas, segundo o comunicado. Estes foram os primeiros ataques anunciados por Washington na Líbia desde a posse de Donald Trump em 20 de janeiro. O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, afirmou hoje em um pronunciamento dirigido à nação que o governo do país não reconhecerá o resultado do referendo de independência da região do Kurdistão previsto para amanhã. As informações são da agência F. O referendo de secessão é uma decisão unilateral contrária à Constituição e à convivência pacífica. Não vamos reconhecer tampouco os seus resultados, disse al-Abadi em rede nacional de televisão, destacando que tomará as medidas necessárias para preservar a unidade do Iraque. No Brasil, 45% da população ainda não tem acesso a serviço adequado de esgoto. O dado consta do Atlas Esgotos Despoluição de Bacias Hidrográficas, divulgado pela Agência Nacional de Águas e pelo Ministério das Cidades. O estudo traz informações sobre o serviço de esgotamento sanitário no país, com foco na proteção dos recursos hídricos, no uso sustentável para a diluição de efluentes e na melhor estratégia para a universalização desses serviços. 6h47 em Manaus. Voltaram ao Brasil 204 militares que faziam parte da missão das Nações Unidas no Haiti. O voo chegou ontem à noite na base aérea de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os integrantes do 26º contingente enviado ao país caribenho foram recebidos em uma solenidade com música e cumprimentos de autoridades das Forças Armadas. O comandante militar do Sudeste, General João Camilo Pires de Campos, fez um discurso parabenizando os homens e mulheres pelos resultados da missão. Dos mais de 31 mil estabelecimentos de hospedagem em funcionamento no Brasil, mais de 70%, ou 23,2 mil, estão em situação irregular, segundo o levantamento do Ministério do Turismo. De acordo com a pasta, apenas pouco mais de 8 mil, ou 26% desses hotéis, pousadas e resort do país estão registrados no cadastro, requisito obrigatório para atuar no setor. Para mudar este cenário, o Ministério iniciou esta semana uma campanha para incentivar empresários do setor a regularizar seus empreendimentos. O governo está cada vez mais pessimista com a possibilidade de emplacar a reforma da Previdência neste ano. A avaliação realista feita por integrantes da coordenação política do Palácio do Planalto indica que o calendário ficou extremamente apertado com a votação pela Câmara das 2 denúncias contra o presidente Michel Temer. A percepção no núcleo palaciano é que sobrará pouco tempo e quase nenhum capital político para votar na reforma da Previdência. Apesar do discurso oficial de que o governo manterá o calendário das reformas, a ordem do Planalto é priorizar todo o esforço para superar a segunda denúncia contra Michel Temer. O Planalto já considera a reforma da Previdência uma possibilidade remota. Agora 6h49.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Pezão estuda novo modelo de renúncia fiscal para empresa que investir em segurança. Folha de São Paulo. Boca de urna indica quarto mandato de Merkel e a ascensão da direita radical. O Estado de São Paulo. Tendência é manter horário de verão, diz líder do governo na Câmara. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Donald Trump impõe restrições a viajantes de 8 países, inclusive Coreia do Norte, Venezuela e Cuba. Valor econômico. Delação de Lúcio Funaro aponta a relação entre Cabral e Sadala. Estado de Minas. Atlético demite técnico Rogério Micali após vexame diante do Vitória. Jornal do Comércio no Recife. Moro nega mais um pedido de Cunha para ficar preso em Brasília. Fortaleza, Diário do Nordeste. Soldado da PM é morto durante comemoração de acesso do Fortaleza. 0 hora, Porto Alegre. Esquerda já traça cenário sem Lula na disputa presidencial. Edições locais, a crítica. Áreas de risco, a uma chuva da morte. Agora. Executado na calçada da Ponta Negra. Em tempo. Medidor digital gera alta na conta de luz. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Reis, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Hora certa. Manaus, 6 horas e 51 minutos. 24 horas no ar, Difusora FM.